Classificação das constituições. Algumas constituições possuem texto extenso, dispondo sobre as mais diversas matérias. Outras apresentam texto reduzido, versando, tão somente, sobre matérias substancialmente constitucionais, relacionadas com a organização básica do Estado. Algumas permitem a modificação do seu texto por meio de processo legislativo simples, idêntico ao de modificação das demais leis, enquanto outras só podem ser alteradas por processo legislativo mais dificultoso, solene. A depender dessas e de outras características, não de maneira uníssona, as constituições recebem da doutrina distintas classificações, conforme exposto nos itens seguintes. Classificação das constituições quanto à origem: democrática, ou promulgada, popular ou votada; outorgada, ou imposta, ditatorial, autocrática e carta constitucional; cesarista; dualista, ou pactuadas, convencionadas; Constituição democrática. Igualmente denominada promulgada, popular ou votada, esta Constituição tem seu texto construído por intermédio da participação do povo, de modo direto ou indireto, por meio de representantes eleitos. Homenageia o princípio democrático na medida em que confirma a soberania popular, demonstrando que governo legítimo é aquele que se constrói afirmando a vontade e os interesses de seus governados. Nos dizeres de José Afonso da Silva, são promulgadas as constituições que se originam de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos para o fim de as elaborar e estabelecer. Como exemplo desta tipologia, podemos citar as Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1988. Constituição outorgada. Considera-se outorgada, ou imposta, ditatorial, autocrática e carta constitucional, a Constituição que é construída e estabelecida sem qualquer resquício de participação popular, sendo imposta aos nacionais como resultado de um ato unilateral do governante. O povo não participa do seu processo de formação, sequer indiretamente. Nos dizeres de Kildare, outorgada é a Constituição em que não há colaboração do povo na sua elaboração, o governo a concede graciosamente. Usualmente são constituições ditatoriais e, como exemplo, podemos citar a Constituição Francesa de 1814, que Luís XVIII, valendo-se de poderes de monarca absoluto, outorgou ao país, bem como as Constituições brasileiras de 1824, 1937, 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969. Historicamente, tal tipologia deriva de uma concessão de poder em que o governante, rei, imperador, ditador, em benefício do povo, se autolimita, desfazendo-se de seu poder, até então absoluto. Esclarecedora é a lição de Paulo Bonavides: a Constituição outorgada representa, na tela do constitucionalismo, um largo esboço de limitação da autoridade do governante, o rei, príncipe ou chefe de Estado, enfeixa em suas mãos poderes absolutos, mas consente unilateralmente em desfazer-se de uma parcela de suas prerrogativas ilimitadas em proveito do povo, que entra assim no gozo de direitos e garantias, tanto jurídicas como políticas, aparentemente por obra apenas em graça da munificência real. Constituição cesarista. Similarmente à outorgada, a Constituição intitulada cesarista tem seu texto elaborado sem a participação do povo. No entanto, e diferentemente daquela, para entrar em vigor dependerá de aprovação popular que a ratifique depois de pronta. Nada obstante a população ser chamada ao processo de formação do documento constitucional, não há que se falar em texto democrático exatamente porque tal integração se dá apenas formalmente, através da concordância popular a um documento já pronto, inteiramente formatado, sem nenhuma possibilidade de inserção de conteúdo novo. No mesmo sentido desses ensinamentos, José Afonso da Silva também afasta o caráter popular dessas constituições, vez que a participação dos indivíduos, nesses casos, não é realmente democrática, afinal ocorre no intuito de conferir aparência de legítima, de roupagem democrática, à tirânica e autoritária vontade do detentor do poder. Nas palavras do autor, na classificação quanto à origem, pode-se agregar às ordinárias tipologias de promulgada e outorgada, um outro tipo de constituição, que não é propriamente outorgada, mas tampouco é democrática, ainda que criada com a participação popular. Podemos chamá-la Constituição cesarista, porque formada por plebiscito popular sobre um projeto por um imperador, plebiscito napoleônico, ou um ditador, plebiscito de Pinochet, no Chile.
A participação popular, nesses casos, não é democrática, pois visa apenas ratificar a vontade do detentor do poder. Constituições dualistas ou convencionadas. Também intituladas pactuadas, as constituições dualistas, absolutamente antiquadas em face do constitucionalismo contemporâneo, são formadas por textos constitucionais que nascem do instável compromisso, ou pacto, entre forças opositoras, no caso entre o monarca e o poder legislativo, representação popular, de forma que o texto constitucional se constitua alicerçado simultaneamente em dois princípios antagônicos, o monárquico e o democrático. De acordo com Paulo Bonavides, a Constituição pactuada é aquela que exprime um compromisso instável de duas forças políticas rivais, a realeza absoluta debilitada, de uma parte, e a nobreza e a burguesia, em franco progresso, doutra. Surge então como termo dessa relação de equilíbrio a forma institucional da monarquia limitada. Em resumo, as constituições dualistas são o produto desse precário diálogo entre a monarquia enfraquecida de um lado e a burguesia em franca ascensão de outro, representando um texto que limita o poder do rei, já que o submete aos esquemas constitucionais, e acaba por cristalizar as chamadas monarquias constitucionais ou representativas, em claro abandono das monarquias absolutas. Classificação quanto à origem: democrática, ou promulgada, popular ou votada. Outorgada, ou imposta, ditatorial, autocrática e carta constitucional. Cesarista. Dualista, ou pactuadas, convencionadas. Classificação das constituições quanto à estabilidade, mutabilidade ou processo de modificação. Imutável, granítica, intocável, permanente ou, ironicamente utópica. Transitoriamente imutável. Fixa, silenciosa. Rígida. Flexível. Transitoriamente flexível. Semirrígida, ou semiflexível. Constituição imutável. Reconhecida também pelos termos granítica, intocável e permanente, ou, ironicamente, utópica, segundo Pontes de Miranda, é uma constituição dotada de uma fantasiosa pretensão à eternidade. Não permite qualquer mudança de seu texto, pois não prevê procedimento de reforma, e baseia-se na crença de que não há órgão constituído com legitimidade suficiente para efetivar alterações num texto criado por uma entidade suprema e superior, normalmente considerada divina. Atualmente está completamente em desuso e é apenas uma reminiscência histórica, porquanto inimaginável na atualidade um documento constitucional que ignore, em absoluto, os influxos sociais e políticos. Essa é também a posição de José Afonso da Silva, para quem a estabilidade das constituições é importante para assegurar certa permanência e durabilidade das instituições, mas não deve ser absoluta, significando imutabilidade. Na percepção do autor, não há constituição imutável diante da realidade social cambiante, pois não é ela apenas um instrumento de ordem, mas deverá sê-lo, também, de progresso social. Deve-se assegurar certa estabilidade constitucional, mas sem prejuízo da constante, tanto quanto possível, perfeita adaptação das constituições às exigências do progresso, da evolução e do bem-estar social. A doutrina enumera as leis fundamentais antigas, como o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas, como exemplos de constituições imutáveis. Constituição transitoriamente imutável. Visando preservar a redação original de seu texto nos primeiros anos de vigência, determinadas constituições impedem a reforma de seus dispositivos por certo período. Foi o que fez a Constituição Imperial de 1824, que estabeleceu, no artigo 1742 que seu texto somente poderia ser modificado após 4 anos de sua vigência. Em verdade, parece-nos que esta relativa e temporária imutabilidade nada mais é do que uma mera limitação temporal ao poder de reformá-lo do que uma desnecessária referida classificação. Constituição fixa. Igualmente intitulada silenciosa, já que não há em seu texto o procedimento de modificação de seus dispositivos, reconhece a possibilidade de seu texto sofrer reforma, porém apenas pelo órgão que a criou, poder constituinte originário. Hoje tidas por relíquias históricas, podem ser exemplificadas pelo Estatuto do Reino da Sardenha de 1848, que depois vem a ser a Constituição da Itália, e a Constituição Espanhola de 1876. Em reforço ao conceito apresentado, Kildare preceitua serem as constituições fixas aquelas que somente podem ser alteradas por um poder de competência igual àquele que as criou, isto é, o poder constituinte originário. Constituição rígida.
A alteração desta Constituição é possível, mas exige um processo legislativo mais complexo e solene do que aquele previsto para a elaboração das demais espécies normativas, infraconstitucionais. Tais regras diferenciadas e rigorosas são estabelecidas pela própria Constituição e tomam a alteração do texto constitucional mais complicada do que a feitura das leis comuns. Temos como exemplo de Constituição rígida a Constituição Federal de 1988, que exige o respeito a um procedimento bem mais severo e rigoroso do que aquele estabelecido para a construção da legislação ordinária para a aprovação de suas emendas constitucionais, conforme dispõe o artigo 60 da Constituição Federal, há que haver a aprovação em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, em cada qual sendo necessária a obtenção da maioria de 3/5 dos componentes da casa respectiva. Há, todavia, uma leve divergência doutrinária a respeito desta classificação. Alexandre de Moraes entende ser a Constituição de 1988 superrígida, pois, além de suscetível a processo legislativo diferenciado, possui, segundo o autor, normas imutáveis, as cláusulas pétreas, constantes do artigo 60, 4º da Constituição Federal. Nos dizeres do autor, Alexandre de Moraes, a Constituição Federal de 1988 pode ser considerada como superrígida, uma vez que em regra poderá ser alterada por um processo legislativo diferenciado, mas, excepcionalmente, em alguns pontos é imutável. Constituição Federal, artigo 60, 4º, cláusulas pétreas. Percebe-se, pois, que o autor identifica diferentes graus de rigidez, concebendo, pois, uma rigidez que extrapola o comum. Assim, na sua percepção, já que a Constituição Brasileira de 1988 possui, no artigo 60, 4º, cláusulas imodificáveis, intituladas cláusulas pétreas, teria um cerne fixo que a caracterizaria enquanto superrígida. Não é este, todavia, o entendimento da doutrina majoritária, que compreende a Constituição de 1988 enquanto rígida, sob a justificativa de que o que caracteriza a rigidez é exatamente o procedimento diferenciado de alteração, marcado por quórum de votação qualificado, rejeição ao turno único, ampliação das discussões, e não a existência de um núcleo insuperável, insuscetível à ação restritiva ou abolitiva do poder reformador, que pode existir ou não nos documentos rígidos. Por fim, outro exemplo de Constituição notadamente rígida é a dos Estados Unidos da América, que somente pode ser modificada se a proposta de alteração for aprovada por 2/3 dos componentes das 2 casas do Congresso, Câmara de Representantes e Senado, e se, depois disso, for ratificada por 3/4 dos estados da Federação nas Assembleias Legislativas ou em convenções estaduais. Constituição flexível. Contrapõe-se à rígida, uma vez que pode ser modificada por intermédio de um procedimento legislativo comum, ordinário, não requerendo qualquer processo específico para sua alteração. O impacto mais relevante da adoção de um texto classificado como flexível é a inexistência de supremacia formal da Constituição sobre as demais normas, afinal todas são elaboradas, modificadas e revogadas por rito idêntico. Nesse sentido, a própria lei ordinária contrastante com o teor do texto constitucional, o altera. Por outro lado, nota-se, entre o texto constitucional e o restante do corpo normativo, supremacia material, de conteúdo, sendo constitucionais as normas que regulamentam a estrutura política do Estado. Tradicionalmente a doutrina aponta a Constituição inglesa como exemplar de texto flexível. Outros textos flexíveis são os da Nova Zelândia, da Finlândia e da África do Sul. Constituição transitoriamente flexível. Possuidora de flexibilidade temporária, autoriza durante certo período a alteração de seu texto através de um procedimento mais simples, baseado no rito comum. Vencido este primeiro estágio, passa a somente permitir a modificação de suas normas por intermédio de um mecanismo diferenciado, quando, então, passa a ser considerada rígida. Porque tal Constituição não é ao mesmo tempo flexível e rígida, é primeiro flexível, e depois passa à condição de documento rígido, não pode ser intitulada semirrígida ou semiflexível, tipologia apresentada no item seguinte. Constitui uma forma autônoma, cunhada doutrinariamente para dar conta de constituições como a de Baden, de 1947 ou a da Irlanda de 1937. Constituição semirrígida. Estamos diante de uma Constituição semirrígida, também conhecida como semiflexível, quando o mesmo documento constitucional pode ser modificado segundo ritos distintos, a depender de que tipo de norma esteja para ser alterada.
Neste tipo de Constituição, alguns artigos do texto, os que abrigam os preceitos mais importantes, compõem a parte rígida, de forma que só possam ser reformados por meio de um procedimento diferenciado e rigoroso, enquanto os demais, que compõem a parte flexível, se alteram seguindo processo menos complexo, menos dificultoso. Nossa Constituição Imperial de 1824, em virtude da previsão constante do artigo 178, era assim considerada, conforme assegura Kildare. No Brasil, a Constituição do Império de 1824 caracterizava-se pela semi-rigidez. É o que seu artigo 178 dispunha, que se consideravam como constitucionais apenas as matérias que se referissem aos limites e tributações do poder político e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o mais, embora figurasse na Constituição por não ser constitucional, podia ser alterada por lei ordinária. Classificação quanto à estabilidade, mutabilidade ou processo de modificação. Imutável, granítica, intocável, permanente ou, ironicamente utópica. Transitoriamente imutável. Fixa, silenciosa. Rígida. Flexível. Transitoriamente flexível. Semirrígida, ou semiflexível. Classificação das Constituições quanto à forma. Escrita. Não escrita. Constituição escrita. Escrita é a Constituição na qual todos os dispositivos são escritos e estão inseridos de modo sistemático em um único documento, de forma codificada. Por isso disse que sua fonte normativa é única. A elaboração do texto pelo órgão constituinte se dá num momento único, de um jato, conforme o magistério da doutrina. Segundo o autor português Gomes Canotilho, estas constituições são instrumentais e conferem ao documento constitucional vantajosos atributos, tais como o efeito racionalizador, o efeito estabilizante, a segurança jurídica, a calculabilidade e a publicidade das normas. Constituição não escrita. É aquela Constituição na qual as normas e princípios encontram-se em fontes normativas diversas, todas de natureza constitucional e de mesmo patamar hierárquico, sem qualquer precedência de uma sobre as demais. Contrariamente às constituições escritas, onde todas as normas constitucionais podem ser encontradas em um único documento, nas constituições não escritas, em razão de as fontes normativas constitucionais serem múltiplas, as normas constitucionais estão esparsas e podem ser encontradas tanto nos costumes e na jurisprudência dos tribunais, como nos acordos, convenções e também nas leis. Atenção para um equívoco corriqueiro, que deve ser evitado: a Constituição não escrita não possui somente normas não escritas. Ao contrário, é formada pela junção destas com os textos escritos. Como exemplo, além das Constituições de Israel e a da Nova Zelândia, podemos mencionar a Constituição inglesa. No mais, sobre a reduzida importância da classificação apresentada neste item, preceitua Gilmar Mendes que, quanto à forma, uma classificação cuja utilidade parece restringir-se a complementar a singularidade da experiência constitucional inglesa, as constituições são escritas ou não escritas, conforme se achem consolidadas em texto formal e solene, ou se baseiem em usos e costumes, convenções e textos esparsos, bem assim na jurisprudência sedimentada em torno desses elementos de índole constitucional. Classificação quanto à forma. Escrita. Não escrita. Classificação das constituições quanto ao modo de elaboração. Dogmática. Histórica. Constituição dogmática, também denominada ortodoxa, traduz-se num documento necessariamente escrito, elaborado em uma ocasião certa, historicamente determinada, por um órgão competente para tanto. Retrata os valores e os princípios orientadores da sociedade naquele específico período de produção e os insere em seu texto, fazendo com que ganhem a força jurídica de dispositivos codantes, de observância obrigatória. Percebe-se que a inserção dos valores e princípios que regulam a vida em sociedade em determinado momento histórico no texto maior os transforma em dogmas, não por outra razão as constituições assim formadas recebem a denominação de dogmáticas. Constituição histórica. Sempre não escrita, é uma constituição que se constrói aos poucos, em um lento processo de filtragem e absorção de ideais por vezes contraditórios, não se forma de uma só vez como as dogmáticas. Em verdade, é o produto da gradativa evolução jurídica e histórica de uma sociedade, do vagaroso processo de cristalização dos valores e princípios compartilhados pelo grupo social. Como exemplo contemporâneo de constituição histórica, temos a inglesa.
Sobre essa classificação, quanto ao modo de elaboração, uma consideração final é pertinente. Em termos de estabilidade, pode-se dizer que a histórica é mais duradoura e sólida, enquanto a dogmática apresenta sensível tendência à instabilidade. Isso porque enquanto a histórica é resultado de uma paulatina maturação dos diferentes valores que existem na sociedade, o que resulta num texto demoradamente pensado e acordado pelas distintas forças políticas atuantes, a dogmática, no mais das vezes, sedimenta valores contingenciais, interesses passageiros, e estes, conforme vá se alterado o tecido social, vão se tornando obsoletos, inadequados, o que acarreta a necessidade de seguidas modificações do texto para que a indispensável correspondência entre a Constituição e a realidade a ser normatizada seja mantida. Classificação quanto ao modo de elaboração: dogmática, ortodoxa ou heterodoxa. Histórica. Classificação das constituições quanto à extensão: analítica, prolixa. Concisa, sintética. Constituição analítica. Igualmente apresentada como prolixa, ou longa, ampla, larga, extensa, sua confecção se dá de maneira extensa, ampla, detalhada, já que regulamenta todos os assuntos considerados relevantes para a organização e funcionamento do Estado. Referida Constituição não se preocupa em cuidar apenas de matérias constitucionais, essenciais à formação e organização do aparelho estatal e da vida em sociedade, ao contrário, descreve os pormenores da vida no Estado, através de uma infinidade de normas de conteúdo dispensável à estruturação estatal. Segundo a doutrina, é uma Constituição que se desdobra numa infinidade de normas no afã de constitucionalizar todo o conjunto da vida social. Por resultado, temos uma Constituição inchada, com número sempre volumoso de artigos. Como exemplo pode-se citar a Constituição do Brasil de 1988, a de Portugal, 1976, e a da Espanha, 1978. Já que cada vez mais temos constituições analíticas em vigor, os autores se debruçaram sobre as razões que levam os estados a construírem documentos constitucionais tão longos e detalhados. Conforme André Ramos Tavares ensina, a indiferença, que se tem formado em desconfiança, quanto ao legislador ordinário, a estatura de certos direitos subjetivos, que estão a merecer proteção juridicamente diferenciada, a imposição de certos deveres, especialmente aos governantes, evitando-se o desvio de poder e a arbitrariedade, a necessidade de certos institutos sejam perenes, garantindo, assim, um sentimento de segurança jurídica decorrente da rigidez constitucional. Constituição concisa. Sintética, concisa, sumária ou reduzida, é a Constituição elaborada de forma breve, com preocupação única de enunciar os princípios básicos para a estruturação estatal, mantendo-se restrita aos elementos substancialmente constitucionais. Por ser um documento sucinto, elaborado de modo bastante resumido, seu texto se encerra após estabelecer os princípios fundamentais de organização do Estado e da sociedade. Tem-se como exemplo desse tipo de Constituição a dos Estados Unidos da América, de 1787, possuidora de apenas 7 artigos originais, redigidos em 400 palavras, tão somente. Parcela da doutrina vê virtudes nestas constituições em razão da sua maior duração ao longo do tempo, por serem mais facilmente adaptáveis às mudanças da realidade, dado o seu caráter principiológico, sem que haja necessidade de constante alteração formal do seu texto. Outros juristas, no entanto, destacam ser corriqueira a exaltação das vantagens das constituições sintéticas, como é a dos Estados Unidos, e as críticas às constituições analíticas, como a nossa de 1988 e tantas outras, cujos textos, considerados volumosos e detalhistas, dificultariam as interpretações atualizadoras e obrigariam o constituinte derivado a sucessivos esforços de revisão. No entanto, conforme adverte Gilmar Mendes, convém não perdermos de vista que as constituições, assim como o direito, em geral, e as demais coisas do empírico, refletem as crenças e as tradições de cada povo, valores que não podem ser trocados por modelos alienígenas. Nesse sentido, segundo Gisela Maria Bester, a evidente prolixidade e inequívoca extensão do nosso texto são um reflexo perfeito das virtudes e os defeitos do povo brasileiro. E se ela é extensa, é porque não somos sutis a ponto de termos regras claras e objetivas com paralela economia de palavras. Não somos dados a sutilezas, nós somos explícitos, minudentes e repetitivos, e bem por isso precisamos inserir e repetir no texto constitucional regras que pareceriam óbvias em outras culturas.
Se a Constituição é exagerada, é porque nós brasileiros somos exatamente assim, exagerados, expansivos, largos nos sorrisos e nas maneiras. Somos abundantes nas cores, nos decotes, das mesas postas, na voluptuosidade da exibição dos corpos masculinos e femininos. Somos fartos na exposição de nossas vaidades, mas também na administração do que vem de fora. Falamos alto, furamos filas, mas também somos exuberantes, solidários, acolhedores, hospitaleiros, sensíveis, emotivos. Um sem número de outros defeitos e qualidades poderiam ser descritos, mas os listados já nos bastam para provarmos uma tese irrefutável, a tese de que a Constituição é o nosso retrato. A Constituição modelo, dos Estados Unidos, enxuta na forma, breve, objetiva, talvez não nos sirva porque somos de uma exuberante extroversão, daí que para nós só poderia ser mesmo uma Constituição do tipo generosa. Classificação quanto à extensão: analítica ou prolixa, longa, ampla, larga, extensa. Concisa ou sintética, sumária, reduzida. Classificação das Constituições quanto ao conteúdo: formal, material. Constituição material. Definida a partir de critérios que envolvam o conteúdo das normas, em uma Constituição deste tipo considera-se constitucional toda norma que tratar de matéria constitucional, independentemente de estar tal diploma inserido ou não no texto da Constituição. A doutrina ainda não pacificou a definição do que seja ou não matéria constitucional, entretanto parece-nos existir acordo no que tange ao reconhecimento de que alguns assuntos seriam indispensáveis a um texto constitucional, por serem essenciais à organização e estruturação do Estado. Este rol mínimo seria formado, ao menos, pelos seguintes temas: estruturação da forma de Estado, regime, sistema e forma de governo. Repartição de atribuições entre os entes estatais. Direitos e garantias fundamentais do homem. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado, forma de Estado, regime, sistema e forma de governo. Estruturação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Constituição formal. Nesta acepção, constitucional são todas as normas inseridas no texto da Constituição, independentemente de versarem ou não sobre temas tidos por constitucionais, isto é, assuntos imprescindíveis à organização política do Estado. Em outros termos, são constitucionais os preceitos que compõem o documento constitucional, ainda que o conteúdo de alguns destes preceitos não possa ser considerado materialmente constitucional. Assim, nas constituições formais teremos alguns dispositivos só formalmente constitucionais, estão inseridos no documento, mas no que se refere ao conteúdo não podem ser considerados constitucionais, enquanto outros serão formal e materialmente constitucionais, em razão de estarem no texto da Constituição e tratarem de matéria considerada constitucional. No mais, as explicações postas acima permitem as seguintes conclusões. O sentido formal de uma Constituição só é possível se ela for escrita, ou seja, se possuir todas as suas normas agregadas em um único documento, afinal é justamente este texto codificado e sistematizado que reunirá a totalidade das normas e princípios constitucionais. Na acepção formal, como só podem ser consideradas constitucionais as normas integradas ao texto da Constituição, todas as demais normas, independentemente do conteúdo delas, serão consideradas infraconstitucionais, isto é, inferiores à Constituição. Todas as normas infraconstitucionais, independentemente da matéria que regulem, são inferiores à Constituição, por isso lhe devem respeito e obediência. Qualquer norma infraconstitucional que contrarie a Constituição será considerada inconstitucional. Nesse sentido, mesmo que uma norma infraconstitucional de conteúdo materialmente constitucional afronte o previsto numa norma constitucional que não tenha conteúdo materialmente constitucional, isto é, seja só formalmente constitucional, esta última prevalecerá, por ser a Constituição com todas as suas normas um documento superior aos demais. Por último, não há hierarquia normativa entre as normas constitucionais, todas possuem o mesmo status, a mesma dignidade normativa, independentemente de qual seja seu conteúdo. Classificação quanto ao conteúdo: material, formal. Classificação das constituições quanto à finalidade: dirigente, garantia, balanço. Constituição garantia, também denominada Constituição Quadro, restringe o poder estatal, criando esferas de não ingerência do poder público na vida dos indivíduos.
Por possuir um corpo normativo repleto de direitos individuais oponíveis ao Estado, disse que traz para os sujeitos liberdades negativas ou liberdades impedimentos, que estabelecem espaços de não atuação e não interferência estatal na vida privada. A doutrina aponta que a Constituição Garantia é um documento com olhar direcionado ao passado, pois se preocupa em garantir os direitos já conquistados outrora, protegendo-os em face de uma possível, e indesejável, interferência do Estado. Constituição Balanço. Igualmente intitulada Constituição Registro, é própria dos regimes socialistas, as constituições de 1924, 1936 e 1977 da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas são exemplos. Esta tipologia constitucional, cujo olhar se volta para o presente, procura explicitar o desenvolvimento atual da sociedade e ser um espelho fiel capaz de traduzir os patamares em que se encontram a economia e as instituições políticas. Nos diz Ars de Manuel Gonçalves Ferreira Filho. É a Constituição que descreve e registra a organização política estabelecida. Na verdade, segundo essa doutrina, a Constituição registraria um estágio das relações de poder. Por isso é que a URSS, quando alcançado novo estágio na marcha para o socialismo, adotaria nova Constituição, como o fez em 1924, a 1936 e 1977. Cada uma de tais constituições faria o balanço do novo estágio. Constituição dirigente. Contrapondo-se à Constituição Garantia, consagra um documento engendrado a partir de expectativas lançadas ao futuro, arquitetando um plano de fins e objetivos que serão perseguidos pelos poderes públicos e pela sociedade. É marcada, pois, pela presença de programas e projetos voltados à concretização de certos ideais políticos. Comum em seu texto é a presença de normas de eficácia programática, destinadas aos órgãos estatais com a inequívoca finalidade de fixar os programas que irão guiar os poderes públicos na consecução dos planejamentos traçados. Tal qual a Constituição de Weimar, de 1919, e a Constituição da República Portuguesa, de 1976, a nossa atual Constituição da República é um dos clássicos exemplos utilizados para apresentar a Constituição dirigente. Por último, vale informar que o termo dirigente foi cunhado pelo autor português Gomes Canotilho, em referência à Constituição Portuguesa de 1976 que, possuidora de inúmeros preceitos de caráter programático, visava guiar a ação dos poderes estatais no intuito de realizar o programa nela contido, voltado para a implantação de um Estado socialista. Observe-se, no entanto, e de acordo com o que nos informa Kildare, que a segunda revisão da Constituição de Portugal, promulgada em 7 de julho de 1989, eliminou do seu texto inúmeros preceitos de caráter socialista e promoveu uma flexibilização da Constituição econômica. Classificação quanto à finalidade. Garantia. Balanço. Dirigente. Classificação das Constituições quanto à interpretação. Nominalista, interpretação literal ou gramatical. Semântica, utiliza processos hermenêuticos. Constituição nominalista. Possuidora de normas tão precisas e inteligíveis que dispensa, para ser compreendida, qualquer outro método interpretativo que não o gramatical ou literal. Todas as possíveis ocorrências constitucionais da vida fática já possuem, previamente, resposta no texto constitucional, basta aplicar na literalidade a norma jurídica cabível na hipótese que solucionada está a controvérsia. Atualmente é impensável um documento constitucional com dispositivos de conteúdo tão exato e certo que dê conta de abraçar toda a colossal realidade fática, excessivamente complexa, a ser normatizada. A importância dessa tipologia constitucional hoje é, portanto, meramente histórica. Constituição semântica. Em sentido inverso à nominalista, constituição semântica é aquela cujo texto exige a aplicação de uma diversidade de métodos interpretativos para ser realmente entendido. Nesta tipologia, onde se enquadram os documentos constitucionais atuais, a interpretação literal, ou gramatical, não é suficiente para a compreensão e deve ser aliada a diversos outros processos hermenêuticos no intuito de viabilizar uma ampla assimilação do documento constitucional. Finalmente, cumpre informar que algumas precauções devem ser tomadas no estudo do tema classificações, pois diferentes autores se valem de idênticos vocábulos para obter conclusões muito particulares.
É o que se passa com os termos nominalista e semântica, utilizados neste item para dar conta das espécies de constituições segundo a aplicação, ou não, de diferentes processos hermenêuticos para o entendimento de seu texto, serão apresentados no próximo item com outra, e absolutamente, diversa significância, como termos que, juntamente com o vocábulo normativa, compõem a classificação das constituições segundo a correspondência com a realidade, de Karl Loewenstein. Além disso, a doutrina noticia que o professor português J. J. Gomes Canotilho também utiliza os termos semântica e normativa de maneira inusitada e inovadora. Semânticas, na percepção do autor, são aquelas constituições de fachada, não possuidoras de justiça e bondade em seus conteúdos, meramente formais, e normativas são as constituições que preveem direitos e garantias fundamentais e limitam o poder do Estado, fazendo-o com efetiva bondade, um altruísmo e benevolência que materialmente orientam a produção de todo o texto. Classificação quanto à interpretação. Semântica, utiliza processos hermenêuticos. Nominalista, interpretação literal ou gramatical. Classificação das constituições quanto à correspondência com a realidade igual critério ontológico. Nominativa, incapaz de reproduzir com exata congruência a realidade política e social do Estado. Normativa, a perfeita sintonia entre o texto constitucional e a conjuntura política e social do Estado. Semântica, nunca pretendeu conquistar uma coerência apurada entre o texto e a realidade. Desenvolvido em meados do século pelo alemão Karl Loewenstein, este critério pretende avaliar o grau de comunicabilidade entre o texto constitucional e a realidade a ser normatizada, partindo de uma teoria ontológica das constituições. Efetivamente diferente das classificações apresentadas até aqui que se propunham a analisar os dispositivos constitucionais em si mesmos, sem estabelecer qualquer conexão ou correspondência com o mundo externo, esta classificação se define a partir de um parâmetro extrínseco à Constituição, já que o intuito do autor é examinar o documento constitucional considerando sua maior ou menor proximidade com a realidade do processo de poder. Vejamos quais são as três modalidades que surgem a partir dessa tipologia classificatória. Constituição normativa. Nesta Constituição há perfeita sintonia entre o texto constitucional e a conjuntura política e social do Estado, de forma que a limitação ao poder dos governantes e a previsão de direitos à população sejam estritamente observadas e cumpridas. O texto constitucional é de tal forma eficaz e seguido à risca que, na prática, vê-se claramente a harmonia entre o que se estabeleceu no plano normativo e o que se efetiva no mundo fático. O resultado é o reconhecimento de que há verdadeira correspondência entre o que está escrito na Constituição e a realidade, afinal, os processos políticos de poder se submetem às normas constitucionais, sendo por elas guiados. Um bom exemplo é a Constituição Americana de 1787. Constituição nominativa. Esta já não é capaz de reproduzir com exata congruência a realidade política e social do Estado, mas anseia chegar a este estágio. Seus dispositivos não são, ainda, dotados de força normativa capaz de reger os processos de poder na plenitude, mas almeja-se um dia alcançar a perfeita sintonia entre o texto, Constituição, e o contexto, realidade. Daí advém a virtude principal deste tipo de Constituição, na sua função prospectiva, de almejar num futuro próximo a adequação ideal entre normas e realidade fática, é bastante educativa. Outro ponto de destaque é que, assim como a Constituição normativa, é dotada, inequivocamente, de valor jurídico. Nossa Constituição de 1988, aliás, como toda Constituição nominal, nasceu com o ideal de ser normativa, isso porque saíamos de uma época ditatorial, Constituição semântica, que somente legitimava o poder autoritário, com o intuito de construir um texto absolutamente compatível com a nova realidade democrática que se instaurava, mas, obviamente, não conquistou essa finalidade, pois ainda hoje existem casos de absoluta ausência de concordância entre o texto constitucional e a realidade. É, pois, um exemplo de Constituição nominal, ou nominalista. Outros exemplos, as Constituições brasileiras de 1934 e 1946. Constituição semântica. É a Constituição que nunca pretendeu conquistar uma coerência apurada entre o texto e a realidade, mas apenas garantir a situação de dominação estável por parte do poder autoritário. Típica de estados ditatoriais, sua função única é legitimar o poder usurpado do povo, estabilizando a intervenção dos ilegítimos dominadores de fato do poder político.
Por essa razão é tida como um simulacro de Constituição, afinal trei o significado do vocábulo Constituição, que é, necessariamente, um documento limitador do poder, com finalidade garantista, e não um corpo de normas legitimadoras do arbítrio. Não faltam exemplos na nossa história constitucional de documentos semânticos. Além da Carta de 1937, temos as de 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 17 de outubro de 1969. Esquematicamente. Quanto à correspondência com a realidade, critério ontológico Karl Loewenstein pretende avaliar o grau de comunicabilidade entre o texto constitucional e a realidade o ser normatizada. Normativa. A perfeita sintonia entre o texto constitucional e a conjuntura política e social do Estado. O texto constitucional é de tal forma eficaz e seguido à risca que, na prática, vê-se claramente a harmonia entre o que se estabeleceu no plano normativo e o que se efetiva no mundo fático. Nominativa. Incapaz de reproduzir com exata congruência a realidade política e social do Estado, mas anseia chegar a este estágio almeja-se um dia alcançar a perfeita sintonia entre o texto, Constituição, e o contexto, realidade. Semântica. Nunca pretendeu conquistar uma coerência apurada entre o texto e a realidade, mas apenas garantir a situação de dominação estável por parte do poder autoritário. Trei o significado do vocábulo Constituição. Classificação quanto à correspondência com a realidade igual critério ontológico. Nominativa, incapaz de reproduzir com exata congruência a realidade política e social do Estado. Normativa, a perfeita sintonia entre o texto constitucional e a conjuntura política e social do Estado. Semântica, nunca pretendeu conquistar uma coerência apurada entre o texto e a realidade. Classificação das constituições quanto à ideologia, ou quanto à dogmática. Eclética. Ortodoxa. Constituição eclética, ou heterogênea. O convívio harmônico entre várias ideologias é a marca central de seu texto. Nesta tipologia constitucional, por não haver uma única força política prevalente, o texto constitucional é produto de uma composição variada de acordos heterogêneos, que denota pluralidade de ideologias, muitas vezes colidentes, e sinaliza a ocorrência de possíveis duelos, judiciais, legislativos e administrativos, entre os diversos grupos políticos, a serem pacificados pelos operadores jurídicos. Alguns autores aproximam a Constituição eclética da compromissória, inclusive considerando os termos sinônimos, vez que seu texto é formatado a partir dos compromissos constitucionais firmados entre os distintos, e muitas vezes antagônicos, participantes do processo político, numa tentativa de firmar dispositivos conciliatórios. Nossa Constituição de 1988, assim como a portuguesa de 1976, é exemplo fiel desse tipo de texto. Constituição ortodoxa. Esta Constituição é construída tendo por base um pensamento único, que afasta o pluralismo na medida em que descarta qualquer possibilidade de convivência entre diferentes grupos políticos e distintas teorias. Só há espaço para uma exclusiva ideologia, não há espaço para conciliação de doutrinas opostas. São exemplos a Constituição da China, de 1982, e a da extinta União Soviética, de 1977. Classificação quanto à ideologia, ou quanto à dogmática. Eclética. Ortodoxa. Classificação das constituições quanto à unidade documental, quanto à sistemática. Orgânica codificada. Inorgânica legal. Esta classificação só tem algum sentido para as constituições escritas, pois é o texto escrito que será unitextual, dando origem à constituição orgânica, ou pluritextual, estabelecendo a constituição inorgânica. Passemos ao significado de cada uma delas. Constituição orgânica. Constituição orgânica é aquela disposta em uma estrutura documental única, na qual todos os dispositivos estão articulados de modo coerente e lógico. Não há espaço para a identificação de normas constitucionais fora da Constituição, esta última exaure os dispositivos constitucionais, não sendo possível a existência de normas com valor constitucional que estejam fora de seu texto. Em resumo, nas constituições orgânicas temos um documento único que concentra todos os preceitos constitucionais, não existindo normas constitucionais esparsas no ordenamento jurídico. Pode-se dizer que todas as constituições brasileiras são exemplos desta tipologia. Constituição inorgânica.
Em contraposição à unitextual, temos a pluritextual, ou inorgânica, que é formada por diversas estruturas documentais, ou seja, suas normas estão dispersas em variados documentos, pois diferentes textos irão compor o que denominaremos Constituição. A doutrina apresenta como exemplar desta tipologia a Constituição da França de 1875, esta última concebida a partir da reunião de diferentes documentos, isto é, não apenas os 89 artigos do texto compõem as normas constitucionais, mas também seu preâmbulo, sendo que ele remete para a Declaração dos Direitos de 1789 e ao preâmbulo da Constituição de 1946. Como a doutrina nunca é uníssona na utilização dos termos, lembremos que Bonavides intitula a Constituição Orgânica de Codificada, distinguindo-a da legal, aqui nominada inorgânica. Nos dizeres do autor, as constituições escritas se apresentam tecnicamente debaixo de duas formas: constituições codificadas, de adoção mais frequente, e constituições legais, de ocorrência mais rara. Constituições codificadas são aquelas que se acham contidas inteiramente num só texto, com seus princípios e disposições sistematicamente ordenados e articulados em títulos, capítulos e seções, formando em geral um único corpo de lei. Na sequência, o autor apresenta as constituições legais como aquelas constituições escritas que se apresentam esparsas ou fragmentadas em vários textos. Haja vista, a título ilustrativo, a Constituição Francesa de 1875. Compreende a ela leis constitucionais, elaboradas em ocasiões distintas de atividade legislativa, como as leis de estabelecimento dos poderes. Tomadas em conjunto passaram a ser designadas como a Constituição da Terceira República. Também Pinto Ferreira se vale de termos distintos aos aqui usados. Para o autor, as constituições orgânicas se equivalem às reduzidas e as inorgânicas às variadas. Classificação quanto à unidade documental, quanto à sistemática. Orgânica codificada. Inorgânica legal, pluritextual. Classificação das constituições quanto ao sistema. Principiológica. Preceitual. Esta classificação, concebida por Diogo de Figueiredo Moreira Nico, divide os textos constitucionais em principiológicos e preceituais, a depender da preponderância de regras ou princípios, vale dizer, do grau de abstração das normas que predominam. Constituição principiológica. Nesta os princípios ganham relevo, são as normas que preponderam. E como princípios possuem grau de abstração significativo, para serem concretizados necessitarão de mediação legislativa ou judicial. A doutrina considera nossa atual Constituição como representante desta modalidade. Constituição preceitual. Constituído conferindo primazia às regras, o texto da Constituição preceitual possui normas com alto grau de precisão e especificidade, o que permite uma imposição direta e coercitiva de seus dispositivos. Em virtude da predominância de normas com grau superior de determinabilidade, as constituições preceituais tendem a ser excessivamente detalhistas. A Constituição Mexicana de 1917 é citada pela doutrina pátria como exemplo. Classificação quanto ao sistema. Principiológica. Preceitual. Classificação das constituições quanto ao local da decretação. Autoconstituição. Heteroconstituição. Constituição heteroconstituição, ou Constituição heteronoma. Raras são as constituições que não se originam no estado que irão viger, surgindo em estado diverso daquele em que o documento vai valer, ou então elaboradas por algum organismo internacional. A heteroconstituição é, por isso, bastante incomum e causa justificável perplexidade, afinal o documento constitucional vai ser feito fora do estado onde suas normas produzirão efeitos e regerão normativamente a realidade fática. São exemplos de constituição heteronomas de países como Nova Zelândia, Canadá e Austrália, pois, como integrantes da Commonwealth, suas constituições foram aprovadas por leis do Parlamento Britânico. Igualmente pode ser citada a Constituição Cipriota, produto de acordos feitos em Zurique, na década de 1960, entre Grécia, Turquia e a Grã-Bretanha. Constituição Autoconstituição. Também intitulada autônoma, é a Constituição elaborada dentro do próprio Estado que irá estruturar normativamente e reger. Em regra, as constituições são deste tipo, inclusive a nossa atual, de 1988. Classificação quanto ao local da decretação. Autoconstituição. Heteroconstituição. Classificação das constituições quanto ao seu papel, ou função desempenhada pela Constituição. Constituição-lei. Constituição moldura.
Constituição Fundamento. A função que será desempenhada pela Constituição no ordenamento jurídico da origem, segundo Virgílio Afonso da Silva, a Constituição-Lei, a Constituição-Moldura e a Constituição-Fundamento, ou Constituição Total. Estas se diferenciam a partir da maior ou menor liberdade de atuação atribuída ao legislador ordinário em relação ao texto constitucional, isto é, se distanciam frente à capacidade e autonomia que o legislador possui, ou não, em conformar a ordem jurídica. Constituição-Lei. Inviável em documentos rígidos e consagradores do princípio da supremacia formal da Constituição, como é o caso do nosso texto de 1988, nesta acepção tem-se constituições equiparadas às demais leis do ordenamento, desprovidas de status hierárquico diferenciado. Nesse sentido, como as normas constitucionais estão em idêntico patamar da legislação ordinária, não possuindo superioridade em relação a estas, não são capazes de moldar a atuação do legislador e funcionam, unicamente, como diretrizes não vinculantes. Em suma, na Constituição-Lei a estrutura constitucional é formada por normas que se situam no mesmo nível das demais que compõem o ordenamento, de forma que a Constituição não é vista como parâmetro ordenador do agir legislativo mas, tão somente, como um conjunto de recomendações e orientações indicativas, que não necessariamente serão observadas e cumpridas. Constituição-Moldura. Numa interessante metáfora, nesta concepção a Constituição é só a moldura de um quadro vazio, funcionando como limite à atuação do legislador ordinário, que não poderá atuar fora dos limites previamente estabelecidos. Assim como num quadro a pintura está restrita aos limites da moldura que o guarnece, também no ordenamento a atuação legislativa estaria circunscrita ao perímetro estabelecido pela Constituição. Dessa forma, a preocupação da jurisdição constitucional seria, tão somente, a de verificar se o legislador agiu dentro dos contornos da moldura constitucional, isto é, se o desenho legislativo está dentro do quadro ou se extrapolou as bordas definidas. Seguindo com a representação simbólica, é como se não importasse o que o legislador ilustrou no quadro, ao contrário, o que interessa é saber se ele se manteve dentro dos limites do quadro. Virgílio aponta que esta acepção não é novidade, apesar de recentemente ter sido fortemente resgatada pela doutrina alemã, especialmente no intuito de fornecer outra opção à teoria dos princípios de Robert Alix. É também, e notadamente, uma modalidade intermediária entre a apontada no item anterior, Constituição-Lei, e a que a seguir será estudada, Constituição-Fundamento. Constituição-Fundamento. Vista enquanto lei fundamental, esta Constituição diferencia as normas constitucionais das demais, na medida em que as situa num plano de superioridade valorativo que as torna coadjuvantes para legisladores e indivíduos. Nas precisas palavras de Virgílio, a Constituição é entendida como lei fundamental, não somente de toda a atividade estatal e das atividades relacionadas ao Estado, mas também a lei fundamental de toda a vida social. A atuação do legislador, neste caso, torna-se significativamente abreviada, vez que seu papel está reduzido a interpretar as normas constitucionais e efetivá-las. O espaço de conformação do ordenamento jurídico do legislador fica, pois, encurtado, na medida em que sua atividade legislativa resume-se a um mero instrumento de realização da Constituição. Classificação quanto ao papel da Constituição, ou função desempenhada pela Constituição. Constituição-Lei. Constituição-Moldura. Constituição-Fundamento. Classificação das Constituições quanto ao conteúdo ideológico, ou quanto ao objeto. Liberal. Social. Proposta por André Ramos Tavares, esta classificação visa identificar o conteúdo ideológico que permeia a construção do texto constitucional. Constituição Liberal. Tendo como exemplos clássicos a Constituição dos Estados Unidos, de 1787 e a francesa, de 1791, constituições liberais são aquelas que correspondem às já mencionadas Constituição Garantia. Visam, pois, delimitar o exercício do poder estatal, assegurar liberdades individuais, oponíveis ao Estado, e as garantias que assegurem a realização dos direitos por parte dos indivíduos. São constituições que veem o Estado circunscrito às funções de repressão e proteção, despossuído de políticas de desenvolvimento social e econômico. Constituição Social. Típicas de um constitucionalismo pós-liberal, as constituições sociais passam a consagrar em seus textos não só direitos relacionados à liberdade, mas também prerrogativas de cunho social, cultural e econômico.
A atuação do Estado deixa de ser meramente negativa, como era nas constituições liberais, para se tornar positiva, na medida em que fica claro que as políticas estatais são eficientes vetores para o alcance de uma igualdade material. Como muitas vezes as normas que celebram o agir estatal, na consecução de fins previamente traçados e delineados, são normas programáticas, definidoras de planos para o futuro, é natural a associação entre a constituição social e a dirigente. Classificação quanto ao conteúdo ideológico, ou quanto ao objeto. Liberal. Social. Outras classificações. Plástica. Suave. Expansiva. Em branco. Ademais das classificações já sistematizadas, os constitucionalistas pátrios apresentam outras que nos parecem úteis ao entendimento do tema. Constituição suave. Pensada pelo jurista italiano Gustavo Zagrebelsky, Costituzione Maior, ou leve, soft, dúctil, é aquela que, numa sociedade extremamente diversificada e fragmentada por interesses plurais, não prevê um único modo de vida e o estabelece como parâmetro exclusivo a ser seguido por seus cidadãos. Diversamente, a Constituição dúctil, ou suave, assegura várias opções e escolhas de formas de vida, pois sua tarefa não é a de definir qual o único projeto de vida cabível e válido, e sim o de funcionar como um substrato para o desenvolvimento de distintos projetos pessoais. O autor, valendo-se de eficiente ilustração metafórica, vê o direito constitucional enquanto um conjunto de matérias-primas para a composição de um edifício, sendo que a Constituição é a fundação dessa construção. O alicerce, base, dessa obra deverá ser robusto e estável o suficiente para suportar todas as variadas formas de edificação que emergirão das diferentes combinações dos materiais. Constituição plástica. Aqui falta acordo doutrinário, enquanto Pinto Ferreira preceitua ser a Constituição plástica um sinônimo de Constituição flexível, os demais veem o termo plástica como caractere que confere ao texto constitucional certa maleabilidade, que o permite acompanhar as oscilações típicas da realidade fática. Seria, portanto, uma Constituição que permitiria constantes releituras, cujo texto seria permanentemente reinterpretado para melhor acompanhar as mutações da sociedade. 2 pontos ainda são merecedores de destaque. A plasticidade do documento constitucional não é característica particular de textos flexíveis, afinal, constituições rígidas podem igualmente estar abertas a novos influxos sociais, políticos, econômicos e culturais que a vida cotidiana oferta. Este é exatamente o caso da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. No direito brasileiro identifica-se a mobilidade interpretativa do texto como o fenômeno da mutação constitucional. Mutação é uma alteração da Constituição que não incide sobre seu texto e sim opera nas normas que pairão subjacentes a ele, de forma que o texto permaneça intacto, íntegro, enquanto o sentido que dele se extrai, a interpretação da norma escrita, é modificada. É, pois, um mecanismo informal de mudança da Constituição, de viés nitidamente hermenêutico, que não atinge o texto e sim a interpretação que se faz dele. Constituição expansiva. Com a pretensão de dar conta de textos constitucionais que, comparativamente aos anteriores que regiam a vida daquele mesmo Estado, têm seu conteúdo ampliado, essa classificação, indicada por Raul Machado Horta, indica constituições que conferem juridicidade a novas situações e estendem o tratamento jurídico de diversos outros temas já presentes nos documentos constitucionais anteriores. Como exemplo, pode-se citar nossa Constituição da República de 1988, esta, além do acréscimo feito no tratamento de alguns assuntos, como os direitos e garantias fundamentais, cujo rol foi significativamente incrementado, igualmente trouxe inovações, tal qual a consagração expressa do princípio da dignidade da pessoa humana enquanto fundamento do Estado democrático de direito, reconhecendo o legislador constituinte de 1988 que não é a pessoa humana que existe em função do Estado, e sim o contrário. Constituição em branco. Nesta Constituição, as alterações no texto são viáveis. No entanto, os aspectos procedimentais que orientaram as mudanças não estão previstos na Constituição. A reforma, se for feita, subordinar-se-á ao regramento imposto pelo órgão revisor, que estipulará ele mesmo as regras formais e os obstáculos de conteúdo que deverão ser observados quando da reestruturação do documento. Traçando um paralelo, a Constituição em branco não possui um artigo tal qual o art. 60 da atual Constituição brasileira, que direciona o poder reformador quando da feitura das emendas constitucionais, explicitando limitações que rigorosamente deverão ser acatadas.
A doutrina cita as constituições francesas de 1799 e de 1814 como exemplares de constituições em branco. Outras classificações: plástica, suave, expansiva, em branco. Por fim, segue um esquema organizatório de todas as classificações apresentadas. Classificação das constituições. Quanto à origem: promulgada, democráticas, populares, dualista ou pactuada, cesarista, outorgada. Quanto à estabilidade: rígida, semi-rígida, imutável, transitoriamente imutável, fixa, flexível, transitoriamente flexível. Quanto à forma: escrita, não escrita. Quanto ao modo de elaboração: dogmática, histórica. Quanto à extensão: analítica, prolixa, concisa, sintética. Quanto ao conteúdo: formal, material. Quanto à finalidade: dirigente, garantia, balanço. Quanto à interpretação: semântica, utiliza processos hermenêuticos. Nominalista, interpretação literal ou gramatical. Quanto à correspondência com a realidade: nominativa, incapaz de reproduzir com exata congruência a realidade política e social do Estado. Normativa, a perfeita sintonia entre o texto constitucional e a conjuntura política e social do Estado. Semântica, nunca pretendeu conquistar uma coerência apurada entre o texto e a realidade. Quanto à ideologia: eclética, ortodoxa. Quanto à unidade documental: orgânica codificada, inorgânica legal, pluritextual. Quanto ao sistema: principiológica, preceitual. Quanto ao local da decretação: autoconstituição, heteroconstituição. Quanto ao papel da Constituição, ou função desempenhada pela Constituição: Constituição-lei, Constituição-moldura, Constituição-fundamento. Quanto ao conteúdo ideológico, ou quanto ao objeto: liberal, social. Outras classificações: plástica, suave, expansiva, em branco.